Estamos de volta, pessoal, continuando aqui nosso domínio 5.0, continuando falando aqui sobre governança, risco e compliance. Então vamos começar aqui no nosso item 5.4, resumir o processo e os conceitos de gerenciamento de risco. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os tipos de risco, as estratégias para gerenciamento de risco, análise de riscos, desastre, a parte de desastres aqui, e BIA, né, Business Impact Analysis. Como vocês já viram, item pra caramba, é muita coisa, mas vamos devagarzinho aí que a gente vai chegar lá. Começar aqui com a nossa introdução. Um ativo é qualquer coisa usada em uma tarefa empresarial. Uma vulnerabilidade é qualquer tipo de fraqueza relacionada a um ativo. A ameaça é uma ocorrência potencial que pode ser causada por qualquer coisa ou pessoa e pode resultar em um resultado indesejável. Já os riscos são a possibilidade ou a probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade, resultando em perda como um dano ao ativo. Ah, Hugo, a gente já viu isso aqui várias vezes e tal, várias vezes, mas gerenciamento de risco é algo muito complicado e muito delicado de se fazer. Não é nada muito elementar, não é nada muito fácil de se fazer o gerenciamento de riscos. Esse gerenciamento de risco é um processo detalhado de identificação de fatores que podem danificar ou divulgar dados, avaliando esses fatores à luz do valor dos dados e do custo de contramedidas e implementando soluções economicamente viáveis para mitigar ou reduzir o risco. O objetivo principal do gerenciamento de riscos é reduzir o risco a um nível aceitável. Você nunca acaba com o risco, a não ser que você acabe com tal serviço ou funcionalidade que possa causar aquele risco. Mas você acabar com o risco nunca acontece. Você consegue mitigar ele ali, diminuir ele a um nível aceitável. Esse nível varia de organização para organização e depende de vários fatores, incluindo o valor de seus ativos, o tamanho do seu orçamento e outros. O gerenciamento de risco começa com a identificação, avaliação, análise e valoração de todos os ativos dentro da organização. Como eu disse para vocês que o item é puxado, acho que são uns poucos itens que tem mais de um slide aqui na introdução. Após isso, a análise de risco inclui analisar o ambiente para ameaças, avaliar cada ameaça quanto à sua probabilidade de ocorrência e os custos dos danos que causaria se ocorresse, avaliar o custo de várias contramedidas para cada risco identificado e criar um relatório de custo-benefício para salvaguardas para apresentar à alta administração. A resposta ao risco tenta reduzir ou eliminar vulnerabilidades ou reduzir o impacto de ameaças potenciais implementando controles ou contramedidas. Essas fases do gerenciamento de riscos, identificação de ativos, avaliação de riscos e resposta a riscos são seguidas pela monitoração contínua de riscos. Obviamente, é um ciclo. Quando a gente tem essa parte de monitoração contínua, é um ciclo, ou seja, isso nunca vai acabar. Uma vez que um período de tempo tenha passado, uma mudança significativa na organização tenha ocorrido ou ocorra uma violação, todo o processo de gerenciamento de riscos deve ser repetido desde o início. E realmente, quando você tem que refazer essa parte de risco, quando acontece um incidente, é algo muito triste. Então vamos lá, começando aqui com os tipos de riscos, né, que é o grande tópico aqui, digamos assim, desse item. O risco pode ter origem de uma ampla gama de fontes. É necessário pesquisar toda a gama de opções, em vez de considerar apenas que é familiar ou que foi avaliado na última vez em que uma análise de risco foi realizada. E aquela, pessoal, essa parte de gerenciamento de riscos, se você sentar com a equipe ali e começar a fazer um brainstorm, consegue dias ali só arrumando riscos que pode acontecer na organização. E aí vamos falar aqui de risco externo, né? O risco externo é de ameaças que se originam fora da organização. Isso pode incluir hackers externos, APTs, concorrentes, clientes insatisfeitos, tamanho e natureza, que é a parte de desastre que a gente vai ver mais pra frente. Já o risco interno é de ameaça que se origina dentro da organização. Os famosos insiders, né? São uns exemplos dele aí. Isso pode incluir funcionários contratados, falhas de hardware, falhas de software, configurações incorretas, design inadequado, governança e gerenciamento ineficazes, treinamento e conscientização insuficientes, design de segurança ruim e não adesão a uma estrutura de segurança ou às políticas de segurança da organização. Tudo são fatores aí que podem ser considerados, né, como risco interno, que é o mais difícil de você controlar. Sistemas legados, né? A gente já viu isso daí em vários itens, mas estamos aqui de novo. São equipamentos de TI e soluções de software desatualizados que ainda estão em uso. A maioria dos sistemas legados ainda pode executar o trabalho para o qual foram implantados, mas podem não suportar o crescimento, expansão, adaptação e aumento de carga ou interagir ou integrar com sistemas mais novos. Os sistemas legados são frequentemente retidos devido a um esforço contínuo para obter benefícios do investimento inicial, medo da mudança ou dificuldade real de alterar os processos de negócios.
alterar a programação ou se adaptar às novas tecnologias. Né? A questão de grana também pega um pouco aí nessa parte de investimento inicial ali, tentar tirar o ROI ali e tudo mais, né? São frequentemente uma ameaça porque podem não estar recebendo atualizações de segurança de seus fornecedores. Além disso, a manutenção pode ser cara e fútil. Os dados podem ficar presos em formatos, containers ou silos proprietários e manter a conformidade regulatória é mais desafiador. É mais ou menos o seguinte, pessoal. Você manter um carro velho, né? É difícil, o negócio começa a dar pau demais, estraga e tudo mais. É mais ou menos você tentar mexer com a solução legada. Quando a gente fala de sistema, né? É mais complicado. Agora, quando a gente fala de equipamento, tecnologia e tudo mais, é mais tranquilo, digamos assim. Mas quando a gente fala parte de sistema, você tirar um sistema legado, que a empresa utiliza, tá tudo ali, o core dela, é bem complicado. Multiparty seria o risco multiparty, existe quando várias entidades, organizações estão envolvidas em um projeto. O risco ou ameaças frequentemente ocorrem devido a variações de objetivos, expectativas, prazos, orçamentos e prioridades de segurança daqueles envolvidos. As estratégias de gestão de risco implementadas por uma parte podem, na verdade, causar riscos adicionais contra ou de outra parte. Muitas vezes, um órgão de governança de gestão de risco deve ser estabelecido para supervisionar o projeto multiparte e aplicar parâmetros de segurança consistentes para entidades membros, pelo menos em relação às suas interações relacionadas ao projeto. Quando tem muita empresa mexendo no projeto ali, pode ser que alguma abra mão de alguns quesitos de segurança para entregar dentro daquele prazo. Isso é o que mais acontece. E a gente sabe o que acontece também depois de alguns anos, né? Quando acontece algum tipo de incidente com esse tipo de projeto. IP theft, que seria propriedade intelectual, não tem nada a ver com roubo de IP. O roubo de propriedade intelectual, né? Essa parte aqui de IPI, é uma preocupação séria para muitas organizações. O roubo de IP, né? O de Intellectual Property aqui pode ser realizado por funcionários descontentes, APTs ou mesmo trabalhadores inocentes que podem ser enganados ou coagidos por meio de engenharia social ou táticas de extorsão. A gente viu aqui no item 2.1, parte de proteção de dados. Software Compliance, parte de licenciamento, também é algo que está relacionado à parte de riscos aí. A conformidade de software e de licença são importantes para a organização para evitar complicações legais. Todo o software em uso nos equipamentos da empresa deve ser usado de acordo com sua licença. Se for descoberto software que não esteja devidamente licenciado, ele deve ser removido imediatamente. Uma investigação deve determinar como o software foi instalado no sistema. Se o software for necessário para uma tarefa de negócios, uma licença adequada e válida deve ser obtida antes de reinstalá-lo. Essa parte de licença, pessoal, o que acontece? Na sua casa, não vai chegar ninguém e falar, olha, vou auditar aqui seu notebook, seu computador de mesa aí para ver se você tá com um software pirata aí. Não vai acontecer isso. Mas no caso de uma empresa, a chance disso acontecer é muito grande. E lembra das ameaças internas? Um próprio funcionário descontente, se ele sabe que a empresa tem um licenciamento ali, não tem um licenciamento, ela pode fazer a denúncia. Então, assim, é um risco muito grande a empresa trabalhar sem licenciamento de software fora de compliance. Eu não me lembro exatamente quantos anos atrás, mas eu lembro que a Microsoft chegou a tomar uma faculdade no Sul, acho que não foi no Sul, que ela tinha um tempo lá de uso de Windows, né, sistema operacional fora, sem licença. E aí isso foi pra justiça, teve um acordo, o acordo não foi cumprido, acabou que a multa foi gigantesca lá e a empresa, a faculdade lá, a instituição, teve que vender um prédio lá pra poder pagar isso daí. Não me lembro se ela faliu, mas enfim. Me lembro de ver notícia desse tipo aí. Então, o que acontece? Então é o que a gente precisa evitar, né, essa parte de utilizar software sem licença, tanto no mercado privado quanto no mercado público. No público acho que é um pouco pior ainda, né? Porque a multa vem, mas vem forte mesmo, bem pesada. Porque imagina, pô, o governo que tinha que dar exemplo e tudo mais, usando sistema sem licenciamento e tal, né? E no privado chega a multa, né? Ou então eles tentam acordar ali pra você pagar aquela licença e ficar tudo de acordo. Mas é um risco, não compensa, até porque a forma que você vai utilizar esse software craqueado, né, digamos assim. Pode ser que esse crack traga um backdoor, traga vírus, então é algo que não é muito interessante. O barato que acaba saindo caro. Continuando aqui então com o conteúdo. Uma violação comum de conformidade com a licença é adquirir um número específico de licenças de instalação ou uso para um produto de software, mas depois instalar acidental ou intencionalmente mais versões do que licenciadas. Por algum motivo lá, você compra, sei lá, antivírus, pacote Office, coisa do tipo. Compra X licenças, instala lá X mais 10, X mais 50. E, ativou, tô em compliance. Você sabe que não, né? Isso pode ser visto como uma forma de apoiar a disponibilidade de uma tarefa ou recurso de negócios, mas é em detrimento da integridade da
organização. Mas pode dar ruim. A chance de dar ruim é bem menor do que se você não tiver nenhum tipo de licenciamento. Mas pode acontecer de dar ruim. Por algum motivo, você contratou tanto lá e o software acaba que não amarra isso, né? Você consegue registrar mais, enfim. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, esse item ele é bem puxado. Já vamos quebrar a nossa primeira parte por aqui. Na parte 2 a gente começa falando aqui sobre estratégias de gerenciamento de risco. Não esqueça de deixar o feedback. Forte abraço, vejo vocês na próxima aula. Até lá.